saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido a igreja para de pé lermos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 19, até o 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Vamos orar, meus amados, apresentando a continuidade dessa festividade, bem como os nossos irmãos que estão enfermos, carentes da nossa intercessão, para que Deus dê saúde a cada um deles. Vamos pedir ao presbítero Severino para estar fazendo essa oração por toda a igreja. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Mas irmão, olha que sagrados vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, externamos a nossa alegria, o nosso prazer e toda a nossa gratidão ao Senhor. Por estamos aqui nessa noite para adorar, bendizer o teu santo nome e oferecer o melhor de nós para ti, Senhor. Ó Deus querido, também te agradecemos pela leitura maravilhosa de sua palavra. E em seguida, como sempre, orando ao Senhor a benefício do nosso pastor presidente, a Hilton miserável, Senhor, e toda a liderança, toda a mesa, toda a convenção. E apresentamos também o nosso pastor André, Senhor, o teu servo, ajude o seu filho, a sua família de um modo geral, todos que se encontram aqui, possam estar com o coração aberto para receber porção do Senhor nessa noite e glorificar e agradecer o teu nome. Também visita aquelas pessoas que estão enfermos, necessitados. É isso que te pedimos, meu Deus, nesse momento. Também pedimos, Senhor, salva nessa noite e cura. Batiza com o Espírito Santo, faz prodígios e maravilhas no nosso meio, que é o que esperamos da parte de ti. Tudo isso te pedimos, já te agradecemos no nome santo de Jesus, ó Pai. Amém. Meus amados, podem sentar, vamos ouvir o conjunto aniversariante louvar a Senhor com mais hinos.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Está
Deus. Vamos ouvir o jovem louvar o Senhor Jesus. O pastor. Aleluia! Glória a Jesus. E vamos orar, meus irmãos, para nós tirarmos dízimos e oferta para a obra de Deus nessa noite, assim como ordena o pastor da igreja. Vamos estar orando. Santo Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, nessa noite a Tua bênção. Sou dizimista e ofertante da Tua obra, Senhor. Fica conosco, Pai, abençoa a Tua igreja, Teu povo, Teus filhos, meu Deus, que irão contribuir nessa noite. Abra as portas, Senhor, que estejam fechadas, Jesus. Venha abençoar, meu Deus, os Teus filhos que estão no comércio, no trabalho, Senhor, meu Deus, nas suas empresas. Venha ajudar, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu também salvo a igreja Papai do Senhor. Amém. Salmo de número 24, versículo 8 diz: Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai os olhos, entradas eternas. Abrem-se os portões celestes. Pois em glória o Rei entrará. Ele é o dono de toda a terra e da plenitude que há nela. Ele é o Senhor dos exércitos, Deus todo-poderoso na guerra. Deixou o esplendor de sua glória e em forma de homem aqui desceu. Doou a sua vida lá na cruz para que eu pudesse viver. Mas ao terceiro dia a morte ele venceu, sobre a morte triunfou. Meu Jesus venceu, todo-poderoso, filho de Davi. Ele ressuscitou e hoje está
glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus. Tu és santo, Deus. Glória. Pastor convida os adolescentes lá do tempo 2, já estavam com o Senhor com mais um hino, em nome de Jesus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra atenda ao teu mandar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não vejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença, só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar, nada que existe pode se igualar com a tua presença, com a tua presença. Quem me
irmãos, é uma alegria grande estar convosco nessa noite. Sei que é um dia extremamente cansativo para muitos dos irmãos, em virtude das atividades que muitos desempenham no ramo de confecções, mas o salmista dizia que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que mil em qualquer outro lugar. Glória a Deus. E eu creio que Deus tem uma palavra para nós aqui nessa noite. Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, nos apresentam, esses dois versículos nos apresentam uma necessidade muito grande que nós como igreja precisamos observar. Eu sou pentecostal, nasci em uma igreja pentecostal, fui formado aos pés de homens e mulheres de oração, gosto de vigília, gosto de consagração, sou um grande incentivador a que os jovens busquem os dons espirituais, mas às vezes me preocupa é que em muitos momentos da história a igreja viveu situações muito poderosas, mas não tiveram um cuidado e deixaram de continuar desfrutando de tudo isso. Mas deixa eu ler o texto que você vai entender. Efésios 6, 10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O que eu queria meditar com vocês nessa noite é sobre o dia mau. Quando o apóstolo Paulo fala do dia mau, ele não está se referindo a um dia específico da semana. O dia mau, conforme descrito por Paulo, é um tempo de adversidade, é um tempo de luta, é um tempo de angústia, um tempo de tribulação, um tempo que pode chegar para o crente e roubar tudo aquilo que ele conquistou de melhor. E pastor, e quer dizer que a gente pode perder aquilo que Deus nos deu? Não cuida não? A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas a Bíblia diz também: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, se eu não tiver cuidado, se eu não guardar o que eu tenho, eu posso perder. Alguém pode vir a tomar. A carta de Paulo aos Efésios, quando nós estudamos as cartas que Paulo escreveu, nós descobrimos, e nem precisa fazer teologia para isso, quem tem Bíblia de estudo, basta ler as considerações iniciais
acerca da carta de Paulo aos Efésios. Alguns estudiosos vão dizer que a carta a esta igreja é considerada o momento máximo da revelação divina na vida de Paulo. Acredita-se que Paulo estava vivendo um momento de muita comunhão com Deus, de muita oração, e ele está transbordando em revelações da parte do Senhor, tanto que nenhuma outra carta de Paulo revela com tanta clareza o mistério que é a igreja como esta carta. Você sabe que a igreja foi algo que sempre esteve no coração de Deus, mas que foi sendo revelado aos poucos. Os patriarcas, os profetas, eles caminharam olhando para o futuro, vendo promessas de longe, e nunca compreenderam claramente essas promessas, porque era um mistério oculto. Certo profeta disse que um dia Deus faria uma outra aliança, e dessa vez ela não seria escrita em tábuas de pedra, mas seria escrita nas tábuas do coração. E apesar de ter escrito isso, esse profeta não sabia a que se referia. A uma outra profecia bíblica que diz que Deus chamaria de povo aqueles que não eram seu povo. Tudo isso apontava para a igreja, mas quem falou, quem escreveu, apesar de saber que era Deus quem estava concedendo a inspiração, não sabiam plenamente do que se tratava. Ora, nem os próprios apóstolos, os que andaram com Jesus, tinham muita clareza do que era a igreja. Perceba que Jesus disse para Pedro, quando Pedro fez a famosa confissão, quando Jesus perguntou: o que é que dizem os homens que eu sou? E os discípulos disseram: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, João Batista, um dos profetas. Jesus: e vocês, o que é que dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso. Ou seja, essa declaração que você acabou de fazer, ela não veio por meio do esforço, da dedicação, do estudo humano. Não foi por meio dos recursos daqui da terra que você declarou isso. Isso foi o meu Pai que te deu por revelação, essa declaração que você acabou de fazer. E aí Jesus faz ali um jogo de palavras. No nosso idioma não dá para perceber muito, porque os evangelhos foram escritos em grego. Aí Jesus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro. No original, Jesus estava dizendo: eu te digo que tu és Petrus. A palavra Petrus quer dizer uma pedra pequena. Jesus disse: tu és Petrus, tu és uma pedra pequena, mas sobre esta Petra era a declaração que Pedro tinha acabado de fazer. E o que foi que Pedro disse? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: você é Petrus, uma pedra pequena, mas sobre essa pedra, ou seja, o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa declaração que você acabou de fazer, sobre mim eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse isso para Pedro: vou edificar a minha igreja. É bom dar glória, né? Mas do mesmo jeito que a gente dá glória, a gente fica com vontade de pegar Pedro assim pela beca e dizer: ô meu amado, o senhor não entendeu o que Jesus disse, não? Porque no dia de Pentecostes, o pessoal diz, né? Já o pessoal aí fora tem aquela ideia de que Pedro é o porteiro do céu, né? Tem a chave do céu. Porque Jesus disse a Pedro: eu também vou te dar as chaves do reino. Isso se cumpriu no dia de Pentecostes.
Por quê? Porque no dia de Pentecostes, a primeira pregação com convite para a salvação foi ministrada por Pedro. Ou seja, Pedro abriu a porta da salvação para os gentios, para os pecadores. Só que os primeiros convertidos ali, no dia de Pentecostes, em Jerusalém, eram pessoas que já praticavam o judaísmo, gente que já observava e guardava a lei de Moisés. Eu vou chegar no dia mal, mas eu preciso que você entenda essa introdução, porque a gente está falando de uma carta que foi escrita para a igreja de Éfeso. Foi o tema que vocês me passaram. O que acontece? Então Pedro começa, a primeira pregação é com ele. Mais um dia, eu estou falando que Pedro, no início, nem os próprios apóstolos que andaram com Jesus compreenderam logo no começo o que era o mistério da igreja. Por quê? Pedro começa a pregar, os primeiros convertidos vão chegando, só que as primeiras pessoas que se converteram eram pessoas que já guardavam a lei, já observavam o sábado, as festas de Israel. Era um pessoal que vivia de forma muito parecida, muito semelhante, e a igreja em Jerusalém ficou acomodada. Por quê? Porque só estava se convertendo o pessoal que já tinha um estilo de vida parecido. Só que Jesus também havia dito, depois de ter ressuscitado: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que Jesus disse é o seguinte: eu vou revestir vocês de poder, vocês vão ser minhas testemunhas, e vocês vão testificar de mim, não apenas em Jerusalém, não apenas no território da Judéia, nem incluindo apenas Samaria, mas a versão em espanhol diz até o último da terra. Ou seja, a ideia da ordem de Jesus era que os apóstolos, eles procurassem evangelizar o mundo todo, até os confins da terra. Jesus disse: ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. A ordem era pregar para todo mundo. Mas a igreja em Jerusalém, os primeiros convertidos, você acha que eles queriam pregar para todo mundo? Queriam não. Estava todo mundo muito tranquilão em Jerusalém. Aí Deus permite que uma grande perseguição começasse a afligir a igreja em Jerusalém. E o que acontece? Quando a perseguição chegou, o pessoal teve que fugir para não morrer e para não ser preso. Dá até para abrir um parêntese aqui, né? Deus às vezes sabe que quando tudo está muito bom, quando tudo está muito tranquilo, a gente meio que fica acomodado. Aí Jesus manda uma provazinha para a gente lembrar do altar, lembrar de ir à presença dele, se movimentar para fazer alguma coisa para ele. E foi o que aconteceu em Jerusalém. A Bíblia diz que os que iam dispersos anunciavam a palavra. Você acha que o diácono Filipe, o grande evangelista, foi pregar em Samaria porque estava orando e disse: Senhor, eu tenho tanto amor pelos samaritanos que estão sem sair? Não foi por isso não. Filipe chegou em Samaria porque estava fugindo da perseguição. Como chegou lá, começou a pregar, Jesus começou a curar, a salvar, a libertar, e ali Deus fez uma grande obra. Pedro estava nesse meio tempo. Pedro fica hospedado na casa de um cidadão chamado Simão, que era curtidor. E esse Simão morava na beira-mar e estava hospedando o apóstolo Pedro. E Pedro estava lá na casa dele, recebe uma revelação de Deus, uma visão que se apresenta para ele com animais, que na cultura judaica eram imundos, répteis, animais que não seriam consumidos por um judeu. Mas ele vê esses animais descendo num lenço e ouve uma voz dizendo: Pedro, levanta,
mata e come. E ele disse: de maneira nenhuma, Senhor, eu vou colocar na minha boca coisa comum ou impura. E ele ouve uma voz dizendo: não tenha como impuro aquilo que eu purifiquei. Ele desperta da visão, e isso foi perto da hora do almoço. E eu acho que Deus, para não deixar dúvida no coração de Pedro, porque Pedro podia pensar: eu acho que essa visão que eu tive deve ter sido fome, né? Aí, para não ficar dúvida, ele ouviu literalmente a voz do Espírito Santo dizendo: Pedro, tem 3 homens aí que vieram te buscar. Não tenha medo de ir com eles não, porque fui eu que enviei eles a você. E Pedro vai. Eram 3 homens enviados, se não me falha a memória, eram 3. Eram enviados de Cornélio. Cornélio era um cidadão que servia na corte romana, não era crente, não conhecia nada de Deus, mas tinha sede de salvação. Fazia oração, dava esmola, ajudava os pobres. E Deus viu a intenção de Cornélio, mandou um anjo falar com ele. O anjo do Senhor, quando chega para ele, ele se dobra para adorar o anjo levanta aqui, eu sou servo como você, e olha, você mande buscar lá na casa de Simão, curtidor, ali em Jope, mande buscar Pedro, ele vai dizer o que é que você tem que fazer. O anjo diz: tuas esmolas, Deus tem visto, tuas orações, Deus tem visto, mas falta uma coisa: você não é salvo, você tem que procurar o apóstolo Pedro, que ele vai te orientar. Então Pedro, quando chega na casa de Cornélio, naquela empolgação, aquela vontade de ouvir a palavra, de conhecer o Evangelho, Cornélio chamou seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, juntou aquele povo para receber a ministração de Pedro. Qualquer um de nós, até um crente mais inexperiente, um novo convertido, se ele chegar numa casa e alguém disser: olha, eu trouxe meus vizinhos, meus parentes, os agregados, o sogro, o colega da empregada, eu trouxe todo mundo aqui para ouvir você falar a palavra, todo mundo aqui ficaria feliz, sim ou não? Claro que sim. Pedro, quando chegou lá, Pedro olhou assim, já foi logo cheio de quiqui. Foi logo dizendo para Cornélio: olha, veja bem, você sabe que eu sou judeu, e para o judeu não é bom se misturar com o gentio, porque o judeu tinha isso. O judeu não... Lembra quando Jesus multiplicou os alimentos? Tinha lá um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos. Aquilo não era por acaso. O judeu, ele, como não come em qualquer lugar, não come todo tipo de comida, ele andava literalmente com uma lancheirazinha, como se ele chegasse num lugar que ele sabia que não tinha comida, ou se a comida que se vendesse naquele lugar fosse considerada imunda, ele tinha que ter a comida dele. Aquele lanchinho do rapaz era justamente a precaução dele para não ficar sem ter opção de comida. Então, o judeu, ele não come com gentio, ele não senta na mesa, ele não compartilha, ele leva muito a sério. E Pedro ainda estava ligado a todos esses preconceitos do Antigo Testamento. Quando chegou lá, bichinho Cornélio todo empolgado, com sede de salvação, a saudação de Pedro para ele: olha, veja bem, você sabe que não é bom eu, sendo judeu, me juntar com vocês, mas como foi Deus que mandou, eu vim. Pedro começa a falar a palavra. Pedro jamais iria orar para eles serem batizados com o Espírito Santo. Mas Deus, quando Deus quer fazer, quando Deus está no negócio, mesmo Pedro, cheio de coisinhas, cheio de preconceito, parece que tinha esquecido tudo que Jesus tinha falado, cheio de coisa, sem querer estar lá. A Bíblia diz que enquanto Pedro está falando a palavra, caiu o Espírito Santo sobre eles, foram cheios, e Pedro ficou assim, abobalhado e sem entender. E o próprio Pedro disse: eu não imaginava que o dom de Deus também seria para esse povo. Parece que eu estou vendo Deus olhando: deixa da tua besteira, Pedro, eu falei que era para pregar até os confins da terra, rapaz. Nem os apóstolos, né? Pedro saiu dali, isso está em Atos, ou é capítulo 10 ou é capítulo 12, depois você confere. Pedro sai dali, isso aqui, gente, dá vontade de arrancar os cabelos. Pedro saiu depois de pregar,
Jesus batizar com o Espírito Santo, salvar, em vez de Pedro sair dali, glória a Deus, Deus fez uma... Pedro saiu dali, foi para o templo central da época, ficava em Jerusalém, e o pastor presidente daquela época era Tiago, irmão de Jesus, que era quem presidia a igreja em Jerusalém. Aí Pedro foi para lá, porque foi convocada uma assembleia para ele se justificar, para dizer que tinha ido pregar para os gentios, porque a igreja estava com uma resistência, eles não queriam ir falar para pessoas de outras nações. Aí acho que Deus já estava perdendo a paciência, acho que Deus olhou assim, rapaz, eu estou precisando de um cabra que conheça bem do judaísmo, da lei de Moisés, de tudo isso, mas que também conheça bem do mundo gentílico, da sociedade greco-romana. Eu vou precisar salvar um camarada que conheça a lei, mas que conheça a filosofia, que conheça do povo hebreu, mas que conheça também de cidadania romana, que conheça os filósofos, que conheça tudo isso. Eu tenho que pegar um cabo assim, e o cabo que tem esse perfil odeia crente, mas tem problema não, porque quando Jesus tem um negócio com alguém, pode ser inimigo de crente, Jesus sabe onde vai encontrar com ele. Ele está vindo montado num cavalo muito grande, achando que é muita coisa. Eu não vou nem tocar nele, eu vou deixar só ele ver o meu brilho. Quando Jesus resplandeceu, Saulo caiu no cavalo e ninguém entendeu que movimento era aquele. Saulo só ouviu aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vai se meter com Jesus, Saulo. Jesus te pega. Tu pode ser doutor, tu pode ser sábio, tu pode ter aprendido aos pés de Gamaliel, mas na presença do meu Jesus, o doutor cai por terra, o doutor fica sem enxergar e sem entender nada. Oh, glória. Vou chegar aqui. Aí você conhece a história. Jesus salvou Saulo. E Saulo é chamado apóstolo dos gentios, porque Saulo tanto sabia lidar com os cristãos que vieram do judaísmo, como também sabia lidar com os cristãos que vieram do paganismo. Isso aqui é interessante, gente, a gente compreender. Imagine o camarada que conhecia a lei de Moisés, os 10 mandamentos, tudo aquilo. Quando ele se convertia para o cristianismo, a mudança não era tão radical. Ele só tinha que deixar certos rituais, o negócio de estar matando animal para ser perdoado, ter que guardar o sábado, tudo isso aí ficava no passado. Mas o estilo de vida já era um estilo de vida santo, porque o judeu ele leva uma vida muito correta. Agora, o pagão, camarada que vinha lá de Corinto, misericórdia, de Roma, o pessoal que vinha dessas religiões pagãs, que adorava lá Astarote, que adorava Mercúrio, que adorava lá Baco, Dionísio, Zeus, Afrodite, Diana dos Efésios. O tipo de culto que essa turma prestava era uma imundícia, era uma nojeira. Prostituição cultural, homossexualidade cultural. Eles faziam sacrifícios lá de animais. Depois, não dá nem para falar aqui, era uma coisa imunda. Esse pessoal começou a se converter. Aí o que acontece? O crente que vinha do judaísmo, quando percebia que chegava na igreja alguém que era, por exemplo, adoradora de Diana dos Efésios, sabia que era uma pessoa que tinha um passado terrível. E às vezes ficava meio aquele preconceito. Aí Paulo é o apóstolo que ele vai harmonizar essa convivência dentro da igreja. Então, a maior revelação, por que eu estou falando isso? Porque o propósito da igreja é alcançar pessoas de todas as partes do mundo, mas os próprios apóstolos que andaram com Jesus
quando você estuda a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver que o próprio Paulo teve que dar uns puxavancos de orelha em Pedro, porque Pedro tinha dificuldade para entender certas coisas. Então Paulo é quem harmoniza tudo isso, é o apóstolo dos gentios. E quando Paulo escreve a sua carta para a igreja de Éfeso, é quando ele atinge o ponto máximo da revelação. Você quer conhecer o mistério da igreja revelado? Leia a carta de Paulo aos Efésios. Ele explica de forma muito clara que antes Deus via o mundo como que dois povos separados por uma grande barreira. Um povo era o povo judeu, que estavam debaixo da aliança de Abraão. O outro povo eram os gentios, que viviam sem Deus no mundo, sem esperança, longe das alianças, dos pactos, dos concertos. Era uma coisa terrível. Aí diz, mas agora de ambos os povos, Deus, através de Cristo, derruba a barreira da separação, e de ambos os povos ele faz só um, a igreja. Glória a Deus. É bom ser crente, viu? Oh, glória. E aí Paulo chama a igreja de Éfeso, Paulo fala com eles assim, vocês estão assentados em regiões celestes em Cristo. Isso é muito lindo, isso é muito profundo. Eu dizia assim, é como se você estivesse assentado em lugares celestiais. Mas como é que pode se eu estou aqui na terra? É como se Paulo estivesse dizendo, vocês conheceram tanto a Deus, que vocês aqui na terra, vocês desfrutam de um saborzinho do céu. E quando você conhece a história de como a igreja de Éfeso começou, é algo lindo, gente. Provavelmente é o lugar aonde Deus usa Paulo de maneira mais especial. Porque Éfeso foi uma igreja que foi fundada debaixo, quem já me acompanha sabe que eu sou muito apaixonado pela igreja de Éfeso. E eu vou dizer por quê. É que a igreja de Éfeso é a igreja que parece muito com a gente. Quando eu falo a gente, estou falando do assembleiano, do pentecostal brasileiro. Porque a história de como Éfeso surgiu é muito parecida com a história da igreja evangélica pentecostal no Brasil. Quando Paulo chegou em Éfeso, já haviam crentes? Já. Já tinha crente batizado com o Espírito Santo? Não. Quando os missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, chegaram no Brasil, já tinha igreja evangélica? Já. Já tinha crente batizado com o Espírito Santo? Não. Aí Paulo encontra um grupo de 12 irmãos, lá em Éfeso, e diz assim, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram, nós nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Aí Paulo, pois vem um carro, fez uma oração por eles, impôs as mãos, Jesus fez uma coisa linda, batizou com o Espírito Santo e já foi dando o dom de profecia. Gunnar Wingren e Daniel Berg vieram para Belém do Pará, perto ali de onde eu nasci, começaram a evangelizar, foram recepcionados por uma igreja tradicional que deu um porãozinho para eles ficarem hospedados, mas aí eles começaram a dizer que Jesus salva, Jesus cura e batiza com o Espírito Santo. E quando eles começaram a falar isso, Jesus começou a curar e começou a batizar com o Espírito Santo. Quando Paulo começa a pregar em Éfeso, aí começa aquele movimento do céu. Havia muita prática de magia em Éfeso. E a Bíblia diz que o povo vinha aceitando Jesus e pegando seus livros de magia, trazendo para ser queimado em praça pública. O pessoal que vivia de fazer souvenir, lembrancinha lá para quem via, para quem chegava em Éfeso, para o culto lá da deusa Diana, que era um grande templo, uma das maravilhas do mundo antigo. O pessoal pensou, rapaz, a gente vai perder o emprego, porque desde que esse Paulo chegou aqui, ninguém mais quer cultuar Diana, o povo só quer saber dessa mensagem de evangelho que ele está pregando. Claro que faz a diferença, não é o templo, não é a riqueza, é Jesus na vida de quem está falando. Quem tem Jesus tem tudo, terra. Quando você conhece a história de Éfeso lendo Atos dos Apóstolos, e o evangelista Lucas, que era historiador, que também escreveu Atos, ele diz
que quando Paulo estava em Éfeso, é linda essa expressão, ele diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. A igreja de Éfeso foi uma igreja fundada debaixo de poder, de milagre, de operação do Espírito Santo, mas não foi só isso não. Porque tem crente que só gosta do poder, tem crente que só gosta do fogo, do refrai, do teté e do manto, só que ele fica capenga, porque o crente não pode ser só do fogo, não pode ser só do poder, porque senão ele fica deformado. É como um menino que só come bala, fica o bucho grande e o menino desnutrido. A Bíblia manda a gente crescer na graça, poder, unção, revelação de Deus, mas também no conhecimento. Que é isso? Bíblia, palavra. Crente que só gosta de poder e não gosta de Bíblia, fica fanático, fica menino, não amadurece nunca. Na primeira lopada, ei, eu estou me perseguindo, eu vou morrer. Vai morrer nada, porque tu é frouxo, tu é raquítico. Crente que gosta de poder e que anda agarrado com a Bíblia, não tem vendaval do cão que arranca ele daqui não. Rapaz, cresce, poder, sem palavra, não amadurece ninguém não. Pega aí um carro, pega aí, escolha aí qualquer carro, 2.0, 16 válvulas, pode ter um motor, uma potência enorme. Pega um Camaro. Meu filho caçula disse: pai, um dia eu vou lhe dar um Camaro. Eu digo: deixa eu me jubilar, porque se tu me der um Camaro agora, eu vou dizer outras coisas. Pega um Camaro e vai andar com ele numa BR com os pneus careca. Vai ter acidente, vai terminar morrendo e matando outros. É o crente que só quer saber de poder e não tem Bíblia. Não gosta de doutrina, não gosta de escola dominical, não lê a palavra. Só que não, tem que orar. Tudo bem, tem que orar, mas nunca leu a Bíblia toda. Cria vergonha nessa tua cara, rapaz. Jesus disse: quem me ama, amará a minha palavra. Meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Ele diz que ama Jesus e não quer ter intimidade com a Bíblia, você está capenga. Agora bota um pneuzão novinho, com aqueles cabelinhos ainda. É o crente que tem poder, mas ele vai guiado, orientado, dominado pela palavra. Quando você olha para a igreja de Éfeso, aí você pergunta: por que é considerada a igreja de maior revelação da Bíblia? Porque Éfeso nasceu debaixo de muito poder. Era tanto poder, gente, que se tivesse uma multidão e alguém dissesse: apóstolo Paulo, olha, tem uma pessoa aqui que está doente e eita, rapaz, não dá para chegar aí não, mas irmão Severino, pega aqui meu lenço, bota lá em cima do doente, ficava curado na hora. Se Paulo tivesse lá e: apóstolo, tem uma pessoa lá endemoniada, pega aqui meu avental, coloca lá em cima dele, Jesus libertava na hora. Agora, quando Paulo vai se despedir da igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: ele fica 3 anos lá. Ele diz: durante esses 3 anos, eu não deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Porque ele estava se despedindo da igreja sabendo que nunca mais iria encontrar com os irmãos. Foi um chororô. Na verdade, ele nem estava lá quando se despediu. Ele manda chamar os presbíteros, que ele estava lá perto, parece que em Mileto, por ali, e vai se despedir e vai dizer aos presbíteros: eu estou limpo do sangue de vocês, porque a minha consciência está tranquila. Eu ensinei, eu orientei. Paulo estava dando um aperto, um acocho nos presbíteros, porque estava dizendo: eu estou indo embora, vocês nunca mais verão o meu rosto, agora vocês abram o olho, porque
porque vão se levantar lobos no meio do rebanho e não vão ter pena do rebanho. Vocês estejam atentos. Agora preste atenção. Aí, naquele tempo era assim. Você vai encontrar ministros solteiros na Bíblia por conta da necessidade. Timóteo, Tito. Você vai encontrar na igreja de Éfeso presbíteros que foram levantados ao presbitério em uma igreja que tinha 3 anos de fundação. Agora veja a preocupação de Paulo. Você acha que dá para um presbítero que tem 3 anos de fé ter maturidade o suficiente para cuidar de uma igreja? Claro que não. Paulo deu aquela palavra, mas ele sabia que a igreja de Éfeso ia sofrer certos ataques. E aqui eu volto para o texto. Paulo sabia que o dia mau ia chegar para Éfeso. Foi por isso que Paulo pediu para Timóteo, que era um obreiro da confiança dele, ficar em Éfeso. 1 Timóteo capítulo 1, não sei se é o versículo 5, versículo 6. Lá no comecinho você vai ver Paulo dizendo: por esta causa, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a que não ensinem outra doutrina. E ele segue dando outras orientações ali. Onde é que eu quero chegar, gente? Essa introdução pequena que a gente fez foi para chegar nesse ponto aqui. Estou brincando. Mas se você olhar o relógio, eu vou acrescentar 15 minutos para a mensagem. E uma pessoa já olhou aqui, já tem mais 15 minutos, então. Estou brincando de novo. Preste atenção comigo. Paulo sabia que a igreja de Éfeso, preste atenção, Éfeso cresceu, surgiu debaixo de poder, de avivamento e debaixo de Bíblia, de ensinamento, de palavra. Bíblia não, porque a Bíblia ainda estava se formando, mas de orientação, de ensinamento, de doutrina do apóstolo. Mas quando Paulo escreve a sua carta para a igreja de Éfeso, ele escreveu mais ou menos no ano 62 depois de Cristo. Essa informação ela é importante. Quando Paulo escreveu esse texto que nós acabamos de ler, sobre se revestir, tomar toda a armadura de Deus, o que é que Paulo está dizendo? Se preparem, sejam revestidos, peguem a armadura, usem, aprendam a usar as armas de ataque e as armas de defesa. E Paulo está dizendo: não esperem a luta chegar não, para se preparar. Comece a se preparar, comece a se encher, comece a se revestir, para quando chegar o dia mau, vocês possam resistir e ficar firmes. E Paulo deixou muito claro: olha, essa luta que vai vir para vocês não é uma luta daqui da terra, não é contra a carne e sangue, é contra principados, potestades. Paulo está falando aqui da hierarquia do reino das trevas. Assim como na vida militar tem oficial, suboficial, tenente, major, sargento, soldado, o mundo espiritual é a mesma coisa. Principados, são classes, são hostes demoníacas com diferentes níveis de autoridade. Paulo está dizendo: a luta da gente é nesse campo, é no campo espiritual. E vai chegar o dia mau. E deixa eu falar uma coisa aqui que eu preciso falar. O dia mau chega para todo crente. Eu tenho um grande amigo. Nós fomos missionários no mesmo tempo. Ele é um irmão que eu não tive. E eu gosto muito de ouvi-lo. E ele dizia, ele foi criado numa família humilde, o pai dele ainda hoje é um presbítero muito respeitado, um homem que era pedreiro, criou, não sei se foi 5 ou foi 6 filhos, com muito trabalho. A mãe dele, uma mulher muito crente, ainda hoje trabalha ali em Casa Amarela, muito respeitada, serva de Deus, com uma história muito bonita. E ele diz que quando criança, a mãe dele, a irmã Marli, ensinava a eles desde pequenininhos a orar e a jejuar. E eles, como crianças, perguntavam: mas por que tem que jejuar, mãe? Aí ela dizia: porque quando chegar o dia mau,
vocês vão estar preparados. Aí ele dizia, e que dia mau é esse? Não sei, mas ele pode chegar através de uma enfermidade, através de uma perseguição, através de uma porta que se fecha, mas chega. E eles cresceram aprendendo isso, a orar, a jejuar, a buscar a Deus. Ele disse, André, para mim, o dia mau, eu conheci o dia mau, no dia que meu irmão vinha na garupa de uma moto. Tinha duas pessoas brigando na rua. Aí um pegou um tijolo e jogou no cidadão. Na hora que o irmão dele vem passando na garupa da moto, o tijolo atinge a cabeça dele, abre a cabeça. Ele perdeu massa encefálica e ficou entre a vida e a morte. Quando todo mundo estava angustiado, aperreado, a mãe, irmã Marli, chegou, reúne a família, mantenham a calma, porque faz tempo que nós estávamos nos preparando para o dia mau. O dia mau chegou, mas Deus está no controle e vai nos dar vitória. Está lá o irmão dele vivo até hoje, sem sequela, porque quando a gente se reveste e diz, Deus, me dê as ferramentas, me dê as armaduras, me dê capacete para resistir ao ataque de Satanás na minha mente, me dê a espada para eu aprender a manejar a palavra, me ajude a manejar o escudo da fé. Oh, glória! Escute, eu tenho que falar isso aqui. Ninguém gosta de ficar desempregado. Eu, como jovem, passei uma fase que fiquei. E Deus não abria a porta para mim. Eu dizia, Deus não está vendo isso não. Tem que casar, eu não tenho trabalho. Aí eu entendi que às vezes Deus fecha uma porta para você ter tempo de ler a Bíblia, de jejuar, de se consagrar. Eu fico doente, gente, quando eu vejo uma quantidade enorme de jovem que ainda não precisa manter uma casa, que ainda não tem aquela responsabilidade de ter que acordar cedo para trabalhar, aí vive aquela vidinha medíocre, acorda, vai para a escola, volta da escola, aí já fica no zap até entre os intervalos das aulas, não sai da rede social, se arrota, coloca no Instagram, coloca no Facebook, arrotei, comi, estou com dor de barriga. É uma vida fútil, sem graça, não tem nada para contar da parte de Deus, não tenho experiência nova. Eu fico olhando, meu Deus, às vezes me dá vontade de voltar no tempo, porque eu me lembro quando eu era jovem, quando tinha um feriado, a gente juntava 2, 3 colegas de oração, dizia, amanhã tem feriado, amanhã é dia da gente chegar no círculo de oração, pedir a chave, abrir a igreja, dobrar o joelho, passar amanhã no altar, porque Deus está dando um tempo pra gente ter experiência com Ele, pra gente ouvir a voz dele se encher de poder. Oh, glória! Aproveita a oportunidade que tu tem. Aproveita a oportunidade que tu tem. Deixa eu abrir meu coração aqui para vocês. Para mim, na maioria das vezes, é muito difícil chegar nos cultos à noite. Que eu atendo de manhã, eu atendo à tarde, e você ouvir, você receber carga de problema, de muita gente, isso, o esforço físico disso, o desgaste mental, às vezes é pior do que um trabalho braçal. Eu estou falando isso aqui para me engrandecer, não. Eu quero que você entenda algo. E às vezes quando eu tenho uma folga, eu tenho que correr para a construção, ajustar uma coisa, ver uma outra coisa e tal. E às vezes eu tenho que chegar no culto. E eu não tive aquele tempo que eu gostaria de ter tido
abrir 2, 3, 4 versões da Bíblia diferentes, para pegar um comentário aqui, outro comentário aqui. Não tenho tempo. Não tenho tempo. E eu estou falando isso aqui debaixo do sangue de Jesus, não é para me engrandecer não, até porque eu estou aprendendo ainda. Mas se eu consigo chegar aqui, dar uma palavra, falar um pouquinho das coisas de Deus, sabe por que é? Porque quando eu tinha a sua idade, eu fui fazer minha reserva, eu fui cavar o meu poço. Muitas vezes eu chorei e disse: Deus, será que tu nunca vai me abrir uma porta? E Deus disse: aproveita o momento, rapaz. Aproveita, porque vai chegar tempo que eu vou te tomar, vou te levar daqui para lá, de lá para cá. O Glória aproveita o tempo para mergulhar, para se revestir. Escute, Éfeso recebeu tudo isso da parte de Deus. Salvação em massa, cura divina, libertação, milagre. Não é só milagre não, maravilhas extraordinárias. Já parou para pensar? Você pertenceu a uma igreja que ficou sendo ensinada pelo apóstolo Paulo 3 anos, quase que todo dia. Era uma igreja extraordinária. No ano 62 depois de Cristo, Paulo escreveu essa carta para a igreja de Éfeso e conta todo esse ápice de revelação. Mais ou menos 34 anos depois, isso é muito pouco tempo, gente. 34 anos depois que essa carta, Paulo escreveu a cartinha dele para a igreja de Éfeso, mandou. 32 a 34 anos depois que ele escreveu essa carta, Jesus vai até a ilha de Pátimos falar com João, o apóstolo. Quando Jesus fala com João, ele diz: tu vai escrever uma mensagem para as 7 igrejas que estão na Ásia. Sabe qual é a primeira igreja para quem tu vai escrever? Éfeso. Aí Jesus começa a dizer para João, comece elogiando, porque Jesus conhece as virtudes e os defeitos de todo mundo. E é isso que eu acho lindo em Jesus, né? Que Jesus é um exemplo de líder. Tem líder que acha que nunca pode tocar nos defeitos do liderado. Não, Jesus, o que está certo, ele elogia. Agora, o que está errado, você aqui tem que corrigir, filhinho. É a igreja de Éfeso. Jesus diz: eu sei as tuas obras. Preste atenção. Se você tenta imaginar, humanamente falando, se você pudesse entrar na máquina do tempo e ver isso aqui que eu vou te dizer, você vai dizer: pastor, mas é uma igreja perfeita. Jesus diz para a igreja de Éfeso: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês são uma igreja que conhecem tanto a palavra, que se chegar um falso apóstolo aí, um camarada dizendo que é apóstolo, vocês conseguem identificar e ver que ele é um mentiroso. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que desenvolveu a paciência por meio da tribulação, era uma igreja com conhecimento doutrinário. Ele segue dizendo: sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Pastor, é uma igreja modelo. Mas tinha um detalhe, e esse detalhe podia acabar com a igreja de Éfeso. Jesus disse: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sabe o que é que Jesus disse para uma igreja que trabalhava, que não se cansava, uma igreja que desenvolvia na obra? Humanamente falando, é uma igreja perfeita, mas Jesus olhou e disse: eu tenho uma coisa contra vocês.
Vocês deixaram o primeiro amor. Pastor, o que é que isso significa? Eu vou concluir aqui. Quando Jesus diz que vocês deixaram o primeiro amor, é como se Jesus estivesse usando uma linguagem de casal. É como se Jesus fosse o esposo e estivesse dizendo para sua esposa: quando a gente começou o relacionamento, e eu posso usar essa linguagem porque a igreja é chamada noiva de Cristo. É como se Jesus estivesse dizendo: quando a gente se conheceu, você me amava mais. Já viu relacionamento quando começa, né? Fala no telefone, não quer desligar. Eu lembro quando eu conversava com a irmã Kessia, eu dizia: tá bom, tchau, 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 tchau. Não desliga tu primeiro. Não desliga tu. Não, vamos lá então, 1, 2, 3 e... Por quê? Não acredito que eu falei isso aqui, né? Mas quem não fez vai fazer. Se olhar, se já não fizeram. O que é isso? Preste atenção, o que é isso? É a chama do amor. Você quer estar perto, você quer estar junto, você às vezes não tem nada para contar, mas você liga: e aí, como é que foi o dia? Não aconteceu nada demais. E fica arrumando. Por quê? Porque você quer estar junto. Eu me lembro quando eu casei com a minha esposa. Vou terminar. A gente fica tanto tempo sem se ver, né? Quando eu casei com a minha esposa, escute, primeira semana que ela passou fora de casa, casou comigo e saiu de casa. Terminou o mês, que a gente casou 25 de novembro, tal, com 15 dias depois, mais ou menos, aí minha sogra, a ingenuidade, a pureza em pessoa, aí minha sogra chegou para o meu sogro e disse: ô Paulo, tem alguma coisa errada aqui, porque a feira está sobrando comida, o que está acontecendo? Aí meu sogro disse: ô Ziene, é porque o André não vem mais aqui em casa não. Porque eu ia para a faculdade, largava cedo, né? Eu passava na casa de Kessia, nem que fosse para ficar 5 minutinhos. E fazia um lanchinho, né? Não ia perder a viagem. Por isso que a feira acabava rápido quando eu estava lá. Mas o que é isso? Todo relacionamento, no início, ele tá, é a vontade de estar junto. Já viu o novo convertido, gente? Já viu o novo convertido? Eu tenho alguns anos de evangelho, mas tem coisas que eu trago comigo desde o meu tempo de novo convertido, que eu digo a Jesus: nunca deixe eu perder isso. Aleluia! Glória a Deus. Tem coisas, quando eu era novo convertido, tem determinados hinos que, se eu escutasse, eu começava a chorar na hora. Eu começava a falar línguas estranhas na hora. Pensa que isso acabou quando eu deixei de ser novo convertido? Se eu estiver dirigindo, viajando com o carro e escutar determinado tipo de hino, determinada letra, eu choro, eu falo línguas estranhas, eu profetizo para mim mesmo se eu estiver dirigindo. Tem coisas que eu trago comigo, porque eu digo: eu não posso perder a chama do primeiro amor. Eu posso ter 10, 20, 30, 40 anos de fé, mas se tem uma coisa que me faz chorar, é quando eu lembro quem era eu, de onde Jesus me tirou, o investimento que ele fez. Quem dava 10 conto por um traste como eu, um roqueiro, que ninguém dava nada, mas Jesus foi lá na lata do lixo e tirou: quero você. Oh, glória. Eu cuidei tanto de você, te preservei, não deixei você colocar uma chupeta de Satanás na boca, nem um copo de cachaça. Eu te preservei, eu te guardei. Não tem, você se alegra de todo jeito, você se apaixona por Jesus de todo jeito. É o amor de saber que foi perdoado, e é o amor de saber que ele cuidou, que ele te preservou, que ele te guardou. Escute, a igreja de Éfeso, o dia mau para Éfeso não foi uma grande perseguição, não foi um ataque
de soldados romanos, não. Na verdade, gente, as igrejas que sofreram perseguição de morte foram as igrejas que mais perfumaram a terra com o bom cheiro de Cristo. O dia mau para Éfeso chegou, sabe quando? Quando eles se tornaram uma igreja de aparência. Trabalhavam, conheciam a palavra, sofreram, tinham paciência, mas é como aquela esposa que é uma boa dona de casa, cuida bem dos filhos, cuida bem do marido, os vizinhos, os comércios, todo mundo olha para ela e diz: é uma mulher exemplar, é uma mulher que ninguém tem o que dizer. Mas o marido olha para ela e começa a comparar. Tudo bem, é uma boa esposa, cuidadosa, é uma excelente dona de casa, mas ela não me trata mais como me tratava quando a gente era namorado, quando a gente era o sentimento que Jesus tinha pela igreja de Éfeso. Vocês trabalham, sofrem, conhecem a palavra, mas vocês não me amam mais como me amavam no início. E às vezes o dia mau para o crente chega de uma forma muito sutil. Principados, potestades, a gente acha que vai ser uma guerra do inferno que vai vir. Nada. Às vezes vem nas pequenas coisas. Já não tem mais lágrima quando ora. Já não sabe, tem crente que não sabe mais nem o que é um jejum, uma consagração. Eu sinceramente, de vez em quando eu vejo jovem, saudável, né, com estrutura física, você vê que o menino não é doente, ele diz assim: pastor, se eu fizer um jejum de 8 da manhã até meio-dia, Deus recebe? Eu digo: rapaz, Deus recebe porque Ele é misericordioso. Agora eu tinha vergonha de apresentar uma merreca dessa para Jesus. Como é que você é saudável? Uma manhã de consagração, isso é para quem é idoso, rapaz. Vai te encher de Deus, vai queimar essa carne nos pés de Jesus, vai te consagrar, vai te encher de poder. É por isso que não sente nada, nunca ouviu a voz de Deus. Daí 10, 15, 20 anos aí, eu não sei o que Deus tem na minha vida, eu não sei qual o plano. Claro que não vai saber, não ora, não busca, não lê. O que é isso? É o amor se esfriando. Mas nessa noite, o Jesus que ama a igreja de Éfeso está aqui, São Domingos juntos. Oh, glória! Eu estou sentindo a presença dele aqui. Oh, glória! O dia mau para muito crente não é quando ele sai da igreja, não. Não é quando ele se desvia, não. O dia mau é quando ele está aqui, ele toma ceia, ele tem nome de crente, ele canta no grupo, você olha para ele, não tem o que dizer. Mas coisa triste, já parou para pensar Jesus olhar para mim e para você e dizer: você sai ao campo, você ajuda a sua dirigente, você vai à escola dominical, você não dá trabalho, mas está pensando que Jesus está satisfeito? Isso é só tua obrigação, terra. Jesus está dizendo que está fazendo tudo isso, mas está faltando uma coisa. Está faltando aquela paixão. Aleluia! Está faltando aquele sentimento. Já parou pra... Mas Jesus tem tanta coisa para se preocupar no universo. Mas Ele se preocupa com a forma como a gente trata Ele. Eu não quero ouvir Jesus dizer para mim: você não me ama mais como me amava no início. Eu não quero, eu não posso. Eu tenho que morrer dizendo que dá para viver sem cargo, dá para viver sem posição, dá para viver sem oportunidade, dá para viver sem muita coisa,
Duas coisas Jesus vai fazer aqui. Jesus vai renovar o amor de quem está desanimado. É tanta luta, né? Tanta pedrada, tanto apontamento, tanta guerra que você pensou, mas para servir a Jesus tem que pagar um preço desse. Eu vou servir, mas de uma maneira mais light, porque eu estou apanhando muito. Mas Jesus está dizendo: não te preocupa não, pode apanhar. Eu quero é sentir o teu amor, o teu desejo de estar comigo. Alamantioso, ergue a radaraçobe, receba, meracantios, levante a sua mão, ergue o som, recebe agora um abraço na tua alma, laratecantios, ergue aí, meio sobre o rebaciar, o Espírito de Deus está aquecendo coração de crente aqui. Alamantioso, ergue, largue, comandioso, largue o redem, ai, tio, redecanto. Tu não me ama mais como antes, eu vou te dar um remédio. Deixa eu dar uma volta contigo no teu passado. Lembra de onde eu te tirei. Lembra dos livramentos de morte que eu te dei, porque nem era para você estar mais aqui, mas a minha graça, eu sou o meu cuidado de Deus. Senhor decante, está descendo algo do céu. Levanta a tua mão, crente. Vem que eu dar a mão, Deus. Receba. Olha que a mão vai levar para a sua. Olha, abre a boca. Porque se faz tempo que você não faz uma declaração de amor a Jesus, é agora. Quem tem glória da glória, que vem aleluia da aleluia, oh glória, quem é batizado com o Espírito Santo, recebe uma rachada de renovo. Está dizendo para alguém aqui: eu estou com saudade. Eu sou Lenéia. Eu sinto saudade de ouvir a tua voz pelas madrugadas. Eu sinto saudade de sentir o cheiro do teu sacrifício, do teu jejum, e Deus está dizendo: alguém aqui eu recebi todas as vezes que tu pagaste o preço para alcançar algo nas minhas mãos. Eu ouvi a tua voz, eu me aproximei. Ai,
causa do teu clamor. Aleluia, sobre a raiz delírio. Eliminante o sangue. Ai, levasse sepultura eu fechei por tua causa. Ai, porque eu te amo, te amo, te amo. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo uma porção do céu descendo. Oh, glória, você vai. Uma coisa Deus está fazendo agora é renovar a chama do primeiro amor. Outra coisa que Ele vai fazer é preparar crente aqui. Há um preparo de Deus para a tua vida. E Deus está dizendo para alguém aqui: se prepare, porque eu vou te colocar no estreito, vou te apertar assim. Mas tu não vai morrer não, é o meu preparo. Eu sempre a raiz delégia, alamante eu sou. Como alguém tem recebido ataques na mente. Eu sou alegria. Mas nessa noite tem capacete da salvação para guardar a tua mente. É Satanás tentando soprar no teu ouvido. Te mata, desiste, entrega tudo. Mas já está descendo um capacete do céu. Receba, tem a armadura de Deus chegando para crente aqui. Tem espada, tem sandália do céu. Te prepara para caminhar por essas ruas que são domingos com os pés calçados no Evangelho da Paz. É tu estendendo a mão e dizendo: posso orar por você? Tem escudo, tem coraça, tem cinturete. Levante a sua mão, jovem, porque há um ataque de Satanás sendo preparado. Mas antes desse ataque chegar, tem uma armadura, e não é de Saul não, é a armadura do céu, é a que Deus preparou para te receber. Recebe espada, recebe escudo, coraça, leva fé, receba, você vai sair daqui hoje fortalecido na força do poder. Eu estou sentindo. Você vai poder? Poder. A mano venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Mas eu e você vamos ficar firmes, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.
Sei que tem muitas pessoas, e você também que não é evangélico, você que está distanciado dos caminhos do Senhor. Jesus está aqui convidando nessa noite. Onde está a primeira pessoa? Venha. Jesus tem um projeto na sua vida, Jesus quer te salvar. Se irmãos, ajuda aí pessoas que talvez tenham dificuldade para chegar, mas Jesus te ama, venha. A primeira pessoa está chegando. Venha com ele, um jovem, venha com ele aí, acompanha ele. Vá a segunda pessoa nessa noite. Jesus convida, Jesus tem um plano de salvação. Já chegou chorando. O Espírito Santo está movendo nessa noite. A segunda pessoa para Jesus lá fora. Tem alguém lá fora que está sentindo o coração tremer. Mas venha, Jesus te ama. Você que está distanciado dos caminhos do Senhor, venha para Jesus nessa noite, Ele quer te salvar. Onde está a segunda pessoa? Eu sei que você está lutando aí contra você mesmo, mas venha nessa noite. Jesus te salva, Jesus quer te salvar. Louvado seja Deus. E se não tem, vamos agora agradecer ao Senhor. Eu quero avisar nessa noite que amanhã terá oração. Amanhã é terça, né? Amanhã terá doutrina, quarta-feira oração, e quinta, sexta e sábado todo o trabalho será realizado lá na instalação do Templo Novo. Então o pastor convida toda a igreja para estar ali na festividade, né, do encontro de mulheres, e todos estão convidados. Pessoas fazem suas caravanas, não é? Eu fico regozijado com os irmãos, tanto daqui como do Templo 2, que não tem transporte, mas sai de pé para ir para a doutrina lá no Templo 2, é uma maravilha do céu. Me alegro muito com isso. Então os irmãos façam suas caravanas quinta, sexta e sábado, para a gente participar daquela grande festa. Quero agradecer a todos os irmãos que vieram, os grupos, né, os adolescentes ali do Templo 2, parabenizar os aniversariantes, jovens. Vocês cantaram com muita garra, com muita força, sábado, domingo e hoje. Tome parabéns, graças a Deus, né? Assim como ordeno o pastor da igreja, vamos estar de pé, agradecendo nessa noite o trabalho do Senhor e também orar por esse rapaz que se entrega para Jesus nessa noite. Quarta-feira será a escola dominical, porque... Quarta será realizada a escola dominical aqui. Exatamente. E também lá no Templo 2, viu? Obrigado. Isso aí. Vamos estar orando. Santo Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, nessa noite, por todo o trabalho realizado. Pai Santo, apresentamos, Senhor, meu Deus, este moço, Senhor, que neste momento se entrega para Ti nessa noite, Pai. Perdoe seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida, lhe dê da sua graça, do seu Espírito, Senhor. Abra seu entendimento para a verdade, para a Tua palavra, para que Te conheça com alegria. Pai Santo, meu Deus, abençoe teus servos, leve paz aos seus lares, dando graça, Senhor. Agradecemos nosso pastor, Senhor, toda a sua família, seu servo que vem nessa noite trazer essa palavra, Senhor. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, que agradecemos por tudo, em o nome de Jesus.